Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulta, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve, mas ao mesmo tempo com algumas tamancadinhas para acordá-los para a vida. O meu nome é Andréia Chociai. No meu Instagram e TikTok, @AndréaChociai, vocês podem conhecer um pouquinho mais sobre mim. Então aproveita, já me segue por lá, lembrando que também estamos no YouTube, no Descobrir Depois de Adulta podcast. Hoje falaremos de um assunto um tanto quanto particular, um tanto quanto skin the game, sabe? Tipo, passei por isso. Ai, talvez não gostaria, talvez é o que me forjou e me trouxe até aqui, não sei, eu acho que só o tempo vai dizer. Mas sabe você que teve que ser uma pessoa forte? E como eu disse, acho que até num vídeo que tá no Instagram, geralmente a maioria das pessoas, elas não nascem fortes. A vida, as circunstâncias, o que vai acontecendo ao longo da vida impõe que essa pessoa seja forte, que a gente tenha que ser forte. Lembrando que algumas pessoas talvez passem pelas mesmas situações que a gente passou e escolha não ser. Mas algumas pessoas pegam pra si que tem que ser forte, que tem que assumir, que tem que bater de frente e acaba ao longo da vida criando uma certa couraça e sendo forte. Só que existe uma confusão meio que na minha vista, assim, e no que eu passei, obviamente, generalizada de que a pessoa forte, veja, com muito engano, é uma pessoa com pouco ou nenhum sentimento ou que talvez não precise de pouco ou nenhum sentimento. O que, já vou dar um spoiler, tá totalmente errado. Vamos de contexto, aquela engenharia reversa que eu gosto de fazer aqui, mas não antes de tomar aqui o meu cafezinho com leite condensado. Olha, eu sei que a musa fitness que existe em mim, ela de certa forma fica um tanto quanto decepcionada quando a Andréia, que sabe fazer coisinhas aqui, assim, ó, maravilhosas, vem à tona. E no inverno eu gosto muito de tomar, quem tá vendo no vídeo aqui, o café com leite. E aí, certas tantas, eu pensei, o que é o leite condensado? O leite condensado foi uma maneira de armazenar leite e ele não estragasse fora da geladeira. Pensei, leite condensado é um leite com açúcar. Se eu misturar no café, vira café com leite açucarado. Um pouquinho grossinho, um tanto... Ai, gente, olha... Você tá precisando fazer uma dietinha? Eu sugiro não experimentar, porque isso aqui é bom demais. Mas vamos lá da nossa engenharia reversa. Já falei em diversos episódios aqui que eu nasci ali, minha família, aos 5 anos, os meus pais se separaram. Meu pai foi embora, eu vivi com a minha mãe e a minha irmã. E ao longo desta vivência de pais separados, como irmã mais velha, e numa situação onde eu tive que assumir o cuidado um pouco da casa e da minha irmã, por a gente não ter dinheiro, para ter alguém que cuidasse da gente e tal. Eu me lembro, assim, é engraçado, a gente faz muito isso, né? Os traumas fazem isso com a gente, que a gente esquece alguns períodos. E eu tenho vaguíssimas lembranças ali dos meus 5 até uns 7, assim, que foi um ano que a gente trocou de casa, que a gente, poxa, teve que ir para uma casa menor e tal. E eu me lembro que nesse período eu acredito que tinha alguém cuidando da gente, mas depois disso a minha mãe saía para trabalhar e eu cuidava da casa com a minha irmã, que é quase 2 anos mais nova do que eu. Então veja, desde muito nova, eu acabei tendo que assumir algumas responsabilidades. Não culpo, não jogo, já falei pra vocês que eu não gosto de jogar tudo na tarraqueta da criação, mas o meio e toda a situação em que eu estava inserida
acabou me passando algumas responsabilidades. Então eu era uma criança cuidando de outra criança, ajudando ali a cuidar dessa outra criança. Eu era uma criança que, de certa forma, estava ali olhando a casa. Obviamente, minha mãe deixava o almoço pronto, mas assim, a gente esquentava, fazia uma coisinha aqui, uma coisinha ali, limpava a casa, então a gente tinha as obrigações ali dentro de casa. E o fato de estar sozinha mesmo, certo? E eu me lembro muito, eu lembro assim, essa minha irmã mais nova chorava bastante e tal, e eu tentando acalmar, tentar trazer um pouco de consolo para toda aquela situação que era muito estranha que a gente estava passando. E você, quando é criança, você não consegue elaborar muito bem o que está acontecendo, os reflexos, o que é responsabilidade, o que não é, o que é do pai, o que é da mãe, o que é do filho, enfim. O fato é que este meio, como de milhares, milhões de pessoas, passam e tem esses desafios, em casos até piores, pelo amor de Deus, não tem nada de vitimização, tô narrando fatos. Mas foi, de certa forma, incutindo em mim uma responsabilidade, um senso de responsabilidade e um senso de liderança. Lembrando também que eu sou uma pessoa que cresci num temperamento, forjada num temperamento mais tendencial colérico. E o temperamento, diferente do nosso comportamento, o temperamento ele nasce com a gente. É muito difícil, para dizer impossível, você mudar o seu temperamento. A gente muda comportamentos. Mas o temperamento é algo que nasce e vai viver com a gente. E uma pessoa mais colérica é uma pessoa que já tende a essa capacidade de liderança, de assumir responsabilidades, de chorar menos, de encontrar soluções ao invés de talvez viver as dores daquele momento que a pessoa está passando. Então, neste cenário todo, assim, do meu próprio temperamento, já se tendenciando a isso. A responsabilidade de ter nascido irmã mais velha, tudo que aconteceu com os meus pais, a situação onde a gente estava inserida, acabou forjando uma Andréia com mais esse senso de responsabilidade, enfim. Não que eu não tenha sido irresponsável várias vezes na minha vida, querida, porque eu na adolescência... Olha, eu era uma criança totalmente maluca e irresponsável. Eu me lembro, né, dos meus pais dizendo que eu não andava, eu corria. Então, assim, quebrei os 2 braços, quebrei perna, quebrei dente, né, metade do meu dente da frente não é meu. Me ralei, me cortei, costurei testa, costurei do lado do olho. Então, assim, eu fui uma criança que vivi muito a minha infância. Então, não misturem as coisas. Eu tinha um senso de responsabilidade, mas vivi completamente a minha infância. Nossa, fui uma adolescente que dei trabalho pra caramba. Eu era respondona, esse jeito colérico, estressado. Nossa, vivia em crises e brigas com a minha mãe. Era adolescente rebelde, enfim. Eu não confundo as coisas. Uma pessoa responsável, ela pode ser em alguns âmbitos da vida bem irresponsável. Mas eu acabei trazendo isso para a vida. Então, esse senso de sofrer menos e fazer mais, ir em busca da solução, me responsabilizar muito pelas situações que se formam e sempre se formaram ao meu redor. E eu me considero, e sem aqui achar que isso é maior ou melhor que ninguém, mas uma pessoa forte, tá? Porque ao contrário do que algumas pessoas pensem, as pessoas fortes, elas sofrem muito. E às vezes até pior porque a gente acaba não externalizando e passando essa sensação de que a gente não precisa de ajuda, enfim. E aí todas as situações que se desenrolaram ao longo da minha vida, então depois a gente veio com muita dificuldade financeira, vim para uma faculdade que eu não gostei de fazer e eu tive muita dificuldade porque eu tenho muita dificuldade com exatas, apesar de ter feito engenharia, eu tenho muita dificuldade com exatas. Então a engenharia civil, ela não foi um curso que eu fiz. Foi um curso que teve que ter muito, assim, suor e lágrimas, porque enquanto eu me lembro que eu namorava um menino da minha sala e eu me dava um ódio, porque eu olhava pra ele
prestava atenção no professor, ele não anotava nada, ele não tinha nem caderno e ia assim muito bem. Pra mim, isso era impossível, eu sou uma pessoa muito esforçada. Então, assim, eu tinha que estudar o dobro, eu tinha que copiar tudo, eu tinha que reler, eu tinha que fazer o dobro de exercícios que talvez os meninos lá da minha turma, e eu digo meninos porque, assim, eram 42 pessoas, eu e mais 4 meninas, o resto todos moleque, e eles tinham muita facilidades com as exatas e eu não tinha. Então, pra mim, tinha que ser... Então, basicamente um curso, assim, ali, sofrido e tudo mais. Toda a crise financeira que estava instaurada nessa época, ter passado fome, ter contado moedinha. Depois eu venho para o mercado de trabalho num tempo em que tinha muito pouca mulher trabalhando. Já era muito do que, por exemplo, na época do meu pai. Né? Se a gente for falar de 80 e falar da mulher na engenharia civil, era muito pouco, mas eu ainda peguei um tempo com poucas mulheres. Então, assim, eu tendo que me firmar, querendo ou não, é um mercado que acaba sendo muito machista, então eu tinha que me posicionar. Todos os meus pedreiros, mestre de obra, tudo homarada, tudo homens que talvez não estejam acostumados com uma liderança feminina. Então, assim, ter que se impor, ter que ser forte, ter que colocar aquela carranca, ter que fechar a cara. Então, eu digo que, além do meu temperamento, tudo que eu passei na minha família, ainda a profissão que eu escolhi, foram deixando essa Andréia empedrada. Que tem que ser forte, que tem que se posicionar, que eu não preciso de ninguém, que eu vou à luta, que eu sou independente. E eu digo que os millennials, ao contrário da geração dos nossos pais, que era muito no intuito de vá, faça família, casa, tenha filhos, os millennials já vêm com aquela assim, não faça isso. Primeiro tua profissão, primeiro você se estabiliza, mulheres não dependam de homens. Então a gente vem muito com esse couro na cabeça de tem que ser forte. E não só mulheres, os homens também. Tem que ser forte, tem que ir pra cima, tem que... Por isso que a gente tá tão cagado agora, chegando perto dos 40, tipo assim, né, será que valeu tanto a pena assim? E aí vem essa confusão quase que natural de que a pessoa forte, ela não tenha sentimentos, ou que ela não precise de uma demonstração, de um cuidado e de um carinho. E isso foi algo que não me disseram, mas foi algo que eu vivi na pele a minha vida inteira. Como irmã mais velha, prima mais velha, eu fui a primeira ali de tudo, de primos e tal. Não, eu tenho um primo, mas que vivia longe de mim, que ele nasceu em abril, eu nasci em maio. Então nós fomos os primeiros netos por parte de pai, mas parte de mãe eu era a primeira neta, enfim, primeira filha. Então, de certa forma, já existe, né, no primeiro ali, no primogênito, toda uma pressão, os pais estão aprendendo ali com a gente e tal, e eu sinto que quando vem o segundo, a gente automaticamente vem sobre nós um senso de responsabilidade. Isso vem desde o olha teu irmão, chama teu irmão, cuida do teu irmão, desde a coisa simples até ter que realmente cuidar de quem é mais novo que você. E é engraçado porque eu vejo e já vi comportamentos assim de familiares num excesso de zelo pelo mais novo, pelo próximo e uma visão meio que equivocada do mais velho aguenta. E eu não tô aqui generalizando, isso eu tô falando do que eu senti e vi alguns amigos e vi alguns próximos. Mas a Andréia aguenta. Pode puxar que a Andréia aguenta. Tadinha e tal, Andréia, cuida. Olha, mas quem cuida de quem cuida? Essa é a grande pergunta. Quem cuida de quem cuida? Então, além ali do seio familiar, as pessoas de fora, quando elas olham pessoas como a gente, existe esse pensamento enganado de que... Então, geralmente a gente tá num cargo de liderança. Que não sente, que a gente não se decepciona, que a gente não magoa, que às vezes pelo fato de liderar, de ter uma voz de comando,
de que a gente é uma víbora, que a gente é uma bruxa, que a gente não pensa no próximo. E a gente pensa. E muito. E sente. E sofre. Mas talvez aquele cargo que a gente assuma não permita demonstrar esse tipo de sentimento. E talvez a gente tá nesse cargo justamente por conseguir manejar melhor esse sentimento. Mas eu comecei a perceber isso muito no meu casamento. E meu marido sempre falou pra todo mundo, a André é muito forte, eu tenho orgulho, porque geralmente as pessoas que convivem com a gente são assim, verbalizam pra todo mundo que tem muito orgulho, que admira demais, que a gente é muito forte, olha tudo que a gente passou. Mas às vezes eu sinto que falta um tato pra lidar também com a nossa fraqueza. E eu percebi isso muito nítido, porque em todo esse tempo que a gente tá junto, a gente tá há mais de 7 anos junto, uma única vez eu tive um episódio de depressão profunda, né? Eu sempre tive depressão, ao total acho que foram 3 episódios, assim, da crise mesmo, de, poxa, não querer levantar, não querer tomar banho, não querer comer, dormir 14, 15 horas. E eu tive essa crise no ano passado, na época ali do meu aniversário. E ali foi um momento em que eu vi o Maicon muito perdido. E não digo perdido em tarefas de casa, nada disso, nada. Pelo contrário, ali foi uma hora que eu vi um cara que cuidou da casa, que tocou as coisas. Mas eu vi ele muito perdido em lidar com uma pessoa que é muito forte, na visão dele, sendo muito fraca, estando muito fragilizada. Estando assim num contexto de, assim, de ficar, assim, ser um cristalzinho, de estar muito, muito, muito mexida, de estar muito, muito fragilizada. E eu me lembro que um dia ele falou assim, nossa, eu acho que eu não sei mais o que fazer, eu não sei o que te falar, eu não sei se eu te abraço, eu não sei se eu fico com você, eu não sei se você quer ficar longe, porque a gente acaba transmitindo isso para as pessoas, que a gente não precisa do cuidado, não precisa do carinho. E é um erro nosso também, mas é um erro de costume, que a gente vai tanto cuidando das pessoas e achando soluções e se dando conta e virando sozinha, que chega uma hora que você fala assim, que você não sabe nem pedir, você não sabe demonstrar. E eu acho que quando a gente demonstra, soa até estranho, que a pessoa fica, você tá bem, tá louca, tipo, não sabe como lidar com isso. Então eu, de certa forma, trazer nesse episódio aqui é sangrar um pouco. Porque eu tive uma conversa muito franca com o Maicon. E eu falei, Maicon, apesar de, na maioria do tempo, eu ser uma pessoa resolutiva, que vai, que abraça, que resolve, que eu também existo enquanto pessoa e sentimento. Então eu também quero uma demonstração de carinho. Então também eu quero atitudes de cuidado. Eu também quero poder chorar. Porque eu me lembro que várias vezes assim que eu ameaçava chorar por alguma coisa, eu me lembro do Maicon já ficar meio, não saber o que falar, ficar meio travado. E ali eu me dei conta que, cara, eu preciso me vulnerabilizar um pouco. Obviamente, com as pessoas certas. Porque eu sempre digo, não sangre em tanque de tubarões. Você não precisa mostrar sua bunda, suas fragilidades, e os seus particulares para todo mundo. Mas eu acho que a gente precisa, ao invés de sempre esperar do outro, porque talvez você esteja convivendo com pessoas que aprenderam que você é assim, que lidam com você assim, e é difícil você mudar o jeito da pessoa. E aí é o que eu sempre falo, a gente não muda o outro, mas a gente se muda. E uma coisa que eu tenho aprendido ao longo dos anos é me vulnerabilizar também. É entender que quando eu peço ajuda, eu não fico mais fraca. É aprender que quando eu digo, tá doendo, você pode me ajudar, que isso não me torna mais fraca, que isso não tira esse ar que eu quero ter de pessoa que resolve e não precisa de ninguém, de independente. E, inclusive foi um dos passos que acabou melhorando muito meu casamento.
foi quando eu me vulnerabilizei. Foi quando eu disse pro Maicon, eu quero ser cuidada. Eu preciso ser cuidada. Eu nem sei como, mas eu preciso de algumas demonstrações, eu preciso de alguns atos, eu preciso de algumas falas que demonstrem que tem alguém cuidando de mim. E é muito legal porque o Maicon entendeu que quando eu começo a falar de alguma fragilidade, de algo que tá doendo, de algo que tá me incomodando, ele é o cara que ele para tudo. Se ele tá no celular, ele já deixa de lado, aí ele para, tem aquela escuta ativa, porque ele descobriu que comigo era uma forma de me cuidar. Tipo, a Andrea fala pouco, então quando ela fala do sentimento, de algo que tá, eu preciso ter uma escuta muito direcionada e muito ativa. E foi algo que a gente foi descobrindo junto. Então hoje eu tomo este cuidado para quando algum amigo vem, tá tudo bem? De não responder que tá tudo bem, se não estiver tudo bem. De dizer, eu tô angustiada com isso, eu tô preocupada com isso, isso aqui tá me tirando sono, eu não tô muito bem. Então, eu aprendi também que existe muita força na pessoa que viveu sobre uma casca de fortaleza, de que eu preciso abrir a minha boca e falar. Ninguém tem uma bola de cristal, tá todo mundo enfrentando uma cacetada de leões e cobras e antas e javalis por aí, para eu ainda ter que admitir que as pessoas precisam mudar a percepção sobre mim e me olhar de uma maneira mais... Não, isso precisa partir de mim. Então, se você é uma pessoa que também, pela vida, pelos acontecimentos, enfim, é uma pessoa forte, e todos somos fortes, até a pessoa que se acha mais fraca tem as suas fortalezas, mas essa pessoa que tem essa pegada de ser forte, de ir, de resolver, de ser a fortaleza de todo mundo, é lembrar que a gente tem que ter cuidado também para quem cuida. A pessoa forte também precisa ser cuidada, precisa ser olhada, precisa de atenção, precisa, às vezes, de um investimento de tempo, de entender que de primeira ela pode não falar, mas que a gente vai descobrindo formas e jeitos de nos acessar e permitir, e a gente permitir essa vulnerabilidade, porque por muito tempo era, não, tá tudo bem. Mas tem certeza que tá bem? Não, tenho certeza, tá tudo bem. Eu tava um caco, tava morta por dentro. Mas onde já se viu? Eu precisava demonstrar. E eu comecei a deixar isso muito claro. Deixar claro alguns incômodos na hora, na lata. Eu me lembro que eu pedi para uma pessoa que eu amava muito. Eu gostava muito dessa pessoa, muito assim. Tenho carinho, vou levar sempre no meu coração, mas as coisas mudaram muito. E eu me lembro que eu pedi uma única coisa para essa pessoa. Eu pedi para ela se posicionar. Quando uma pessoa viesse lá falar com ela, se posicionar, explicar, né? E essa pessoa não fez. E eu deixei o meu incômodo claro na hora. Porque eu não quero mais gerar dúvida. Por que a Andrea... Porque por muito tempo, pra ser forte, pra ser cascadura, eu... Não tá acontecendo nada. Não senti nada. Não me abalou, não me afetou. E eu me lembro que na hora eu deixei claro que eu não gostei. Que não era isso que eu tinha... Era a única coisa que eu tinha pedido. E ali eu entendo que eu precisava, por amor a mim, me afastar um pouco. Dar uma distância física, emocional, pra assimilar, pra entender. Mas eu não me arrependo mais. Porque ali eu sei que a pessoa sabe o que me machucou. Eu deixei claro. Eu devolvi o incômodo que eu tava. Que eu não vou mais carregar sozinha. Eu sou muito forte, eu sou muito determinada, mas eu não sou de ferro. Eu não sou uma máquina. Eu tenho sentimentos. E a partir de então, isso vai passar a ficar claro para o máximo número de pessoas possíveis. Porque isso não me deixa e não me torna uma pessoa pior ou uma pessoa fraca na minha cabeça.
Se você é forte, abra sua boca. Deixe claro quando algo incomoda, mas também peça. Peça. Peça para o seu próximo, peça para o seu amigo, peça para Deus. É muito importante que vocês entendam que vulnerabilizar não significa enfraquecer. Um beijo e até a próxima.